O tilintar de taças de champanhe costuma marcar uma celebração, mas na cerimônia anual de fundação da família Sterling, jantar tornou-se o som de uma vida se despedaçando. Em frente à alta sociedade de Nova York, patriarca bilionário, um homem que aparentemente tinha tudo, ergueu seu copo. Mas a mulher com quem ele brindou não era sua esposa de 25 anos, a mãe de seus filhos, que construiu seu império ao lado dele. Era uma mulher com metade de sua idade, uma estranha. Para todos eles, o que se seguiu não foi apenas um escândalo, mas uma guerra. Uma guerra por um nome, uma fortuna e uma família. E no dia seguinte, as linhas de batalha seriam traçadas. Da maneira mais chocante que se possa imaginar. O grande salão de baile do Pierre Hotel. Era uma sinfonia de murmúrios abafados e o suave tilintar de talheres contra porcelana fina. Lustres de cristal, cada um do tamanho de uma pequena carruagem, pingavam luz sobre os convidados reunidos, um verdadeiro quem é quem. Da elite filantrópica e financeira de Nova York. No centro de tudo, à frente dos mais proeminentes. Mesa, sentou-se a família Sterling. Eles eram o sol em torno do qual este brilhante sistema solar de riqueza e influência girava. À cabeceira da mesa, irradiando uma aura de poder intocável, estava Richard Sterling. Aos 55 anos, ele era um homem esculpido em granito e ambição com um homem de cabelos escuros e prateados e olhos da cor de um mar tempestuoso. Ele era um homem que se fez sozinho. Titã da indústria. Um homem que se arrastou pelas ruas sujas do inferno. Cozinha para o auge do mundo imobiliário de Manhattan. Sua empresa, Sterling Holdings, possuía uma parte significativa do horizonte da cidade e seu nome era sinônimo de negócios audaciosos e sucesso implacável. Ele era um rei em seu reino, e esta noite era sua coroação. O gala anual da Fundação Sterling foi a joia de sua coroa filantrópica, uma noite em que ele devolveu uma fração de sua imensa fortuna com o tipo de generosidade ostentosa que só os verdadeiramente ricos podem pagar. Ao lado dele, estudo com elegância silenciosa e compostura tensa, era sua esposa, Catherine Sterling. Aos 50 anos, ela ainda era uma mulher de tirar o fôlego, com características patrícias clássicas, cabelos da cor de ouro fiado e olhos de um tom surpreendente de safira. Ela nasceu em uma família rica e tradicional, descendente da prestigiosa família Davenport. E ela trouxe para o casamento deles um pedigree e uma graça social que Richard, apesar de todos os seus bilhões, jamais poderia ter adquirido por conta própria. Ela era a esposa corporativa perfeita, a parceiro silencioso que suavizou suas arestas, organizou seus jantares intermináveis e criou seus 2 filhos enquanto ele conquistou o mundo. Ela usava um vestido esmeralda profundo que brilhava sob os lustres, uma cascata de diamantes em sua garganta que tinha sido um presente de 25º aniversário de Richard, um presente que ela estava começando a perceber que parecia mais como um pacote de indenização a cada dia que passa. O abismo que se abriu. Entre eles nos últimos anos havia uma ferida silenciosa e aberta, uma verdade que ambos reconheceu, mas nunca ousou falar em voz alta. Em frente a eles estavam sentados seus filhos, produtos desta gaiola dourada. Liam, de 24 anos, era o ar aparente de versão mais jovem e suave de seu pai. Ele tinha a ambição de Richard, mas faltava-lhe seu instinto assassino, um fato que era uma fonte constante de atrito entre eles. Liam Ever, o lindo filho, ingressou na Sterling Holdings depois de se formar na Wharton, mas ele se sentia mais como um homem altamente subordinado mais bem pago do que um futuro líder. Ele era bonito, charmoso e desesperado pela aprovação do pai, uma mercadoria que Richard dispensou com relutância mesquinha. Ao lado de Liam estava sua irmã mais nova, Chloe, de 21 anos. Ela era o incendiário residente da família, um apaixonado e idealista estudante de história da arte na Colômbia que a viu mundo do pai com uma mistura de desdém e dependência relutante. Chloe tinha a beleza da mãe, mas também o espírito desafiador do pai, uma combinação que a tornava cativante e perpetuamente atraente. Contradiz as expectativas de sua família. Ela amava seu pai, mas odiava
O que ele representava era o mundo frio e calculista do dinheiro e do poder que ela via como uma força corruptora. O jantar foi uma apresentação cuidadosamente orquestrada, uma série de discursos elogiando o poder de Richard. Toque e sua suposta magnanimidade. Catarina havia desempenhado seu papel perfeitamente, sorrindo, acenando e exalando um ar de orgulho sereno enquanto ela ouviu a interminável ladainha das realizações do marido. Mas, por baixo da superfície, um pavor frio estava se revirando em seu estômago. Ela tinha visto as mudanças sutis no comportamento de Richard no ano passado, as noites em que ele dormia até tarde. Alegava que eram reuniões de negócios, os telefonemas secretos que recebia em seu escritório, a distância apática que substituiu o calor em seus olhos. Ela suspeitava, é claro, uma mulher sempre sabe, mas ela se agarrou a uma esperança desesperada de que estava errada, de que a base que eles construíram juntos era forte o suficiente para suportar os tremores da crise da meia-idade. O prato principal tinham sido liberados, e os garçons agora se moviam com eficiência silenciosa, enchendo taças de champanhe para os brinde final da noite. Este foi o momento de Richard, o ápice da agitação da noite. Esperava-se que ele fizesse um discurso sincero agradecendo aos seus apoiadores, aos seus colegas, claro, ao seu amoroso família. Esperava-se que ele desempenhasse o papel do patriarca benevolente, o homem que tinha tudo e era grato por isso. Richard levantou-se da cadeira, um copo de Dom Perignon em sua mão. Um silêncio tomou conta do salão enquanto todos os olhares se voltaram para ele. Ele se deleitou com a atenção, um lento sorriso predatório se espalhando por seu rosto. Ele parecia em cada centímetro conquistador. Herói, o mestre do universo. Ele começou seu discurso com as banalidades habituais, sua voz, profunda e confiante. Barítono que ressoava com poder. Ele agradeceu ao conselho da fundação, aos generosos doadores e à equipe incansável. Ele falou de sua visão para o futuro do legado que pretendia construir. Catherine o observou, seu coração um peso de chumbo no peito. Ela já tinha ouvido esse discurso 100 vezes antes, em 100 salões de baile diferentes. Era um roteiro bem ensaiado, pensado para encantar e impressionar. Mas esta noite, algo era diferente. Havia brilho imprudente, quase cruel, em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Uma sensação de desgraça iminente a invadiu tanto, tão forte que ela teve que se agarrar à borda da mesa para se firmar. Liam e Chloe também observavam o pai. Suas expressões eram uma mistura de orgulho e apreensão. Eles também sentiam que algo estava errado. O ar estava denso. Com uma tensão silenciosa, um silêncio frágil se estendia sobre a sala brilhante. Richard fez uma pausa, tomando um gole lento de champanhe. Ele deixou o silêncio pairar no ar por um instante dramático, seus olhos. A mulher era bonita de uma forma que era ao mesmo tempo óbvia e ligeiramente vulgar. Ela tinha longos cabelos negros como azeviche, uma figura voluptuosa derramada em um vestido escarlate justo, e um olhar de arrogância triunfante em seu rosto. Catarina nunca tinha visto antes, mas ela sabia com uma certeza que era tão aguda e dolorosa quanto um caco de vidro em seu coração. Quem era essa mulher? Esta era sua substituta. Para ela, Richard declarou, erguendo seu copo bem alto, por me mostrar o que realmente era. Significa estar vivo. O nome pairava no ar, um dardo envenenado que encontrou seu alvo no coração do família Sterling. Ela era um nome que ficaria gravado em suas memórias. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi um silêncio cheio de choque, com indignação, com 1000 perguntas não formuladas. Os convidados ficaram boquiabertos, os olhos disparando de um lado para o outro. Ricardo para Catarina, para a mulher escarlate que agora definhava sob os holofotes. O cuidadosamente construído. A fachada da família Sterling havia sido destruída, e a verdade nua e crua estava agora exposta para todos verem. Catherine, o mundo parecia inclinar-se em seu eixo. Os lustres acima dela se desfocavam em uma mancha de luz. Os rostos ao redor dela se tornaram máscaras distorcidas de piedade e curiosidade mórbida. O ar estava
grosso e pesado, e ela sentiu como se estivesse se afogando. Ela olhou para Richard, para o homem que ela havia amado, o homem que ela havia construiu uma vida com, e viu um estranho. Seu rosto estava vermelho com uma mistura de arrogância e desafio, seus olhos brilhando, com uma luz febril. Ele não estava apenas reconhecendo seu caso, ele estava celebrando-o, exibindo-o da maneira mais pública e humilhante possível. Liam foi o primeiro a reagir. Ele atirou para seus pés, seu rosto pálido de fúria. Que diabos você está fazendo? Ele sibilou seu voz trêmula com uma mistura de raiva e descrença. Ele olhou de seu pai para a mulher de vermelho, um olhar de pura ódio em seu rosto. Chloe estava congelada em sua cadeira, seus olhos arregalada de horror. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela olhou para sua mãe, sua expressão, um apelo silencioso por isso. Pesadelo para terminar. Mas Richard não se abalou. Ele apenas sorriu, um sorriso frio. Sorriso desdenhoso que não alcançou seus olhos. Sente-se, Liam, disse ele, sua voz perigosamente calmo. Isso não te diz respeito. Não me diz respeito. A voz do Liam levantou-se, atraindo a atenção das mesas ao redor. Você está humilhando minha mãe na frente de toda a cidade. E isso não me preocupa. A mulher escarlate, ela, parecia se deleitar com o drama. Ela se levantou com um sorriso presunçoso, brincando com os lábios e ergueu o próprio copo em um brinde irônico a Catherine. Foi um ato calculado de crueldade, declaração de vitória. Essa foi a gota d'água para Catherine. O entorpecimento que a envolvia começou a recuar, substituída por uma fúria incandescente. Ela se levantou de sua cadeira com uma graça e dignidade que desmentiam a turbulência que a assolava. Ela não olhou para Richard. Ela não olhou para ela. Ela olhou para seus filhos, seus olhos cheios de uma força e determinação que eles nunca tinham visto antes. Sem dizer uma palavra, ela se virou e se afastou da mesa. Ela movia-se com uma compostura real, com a cabeça erguida e as costas retas. O vestido esmeralda brilhava ao seu redor como uma armadura. Ela não correu. Ela não chorou. Ela simplesmente caminhou com um propósito e uma finalidade que era mais poderoso do que qualquer palavra gritada ou lágrimas derramadas. O salão inteiro a observou partir, testemunha coletiva silenciosa da execução pública de um casamento. Os murmúrios começaram então uma onda crescente de sussurros e especulação. A gala da Fundação Sterling seria lembrada não por sua filantropia, mas pelo escândalo que eclodiu em seu cerne. Enquanto Catherine caminhava pelo grande saguão do Pierre, a realidade do que tinha acabado de acontecer começou a afundar. A vida que ela conhecia há 25 anos acabou. O homem que ela amava se foi, substituído por um estranho cruel e imprudente. O futuro que ela havia imaginado era um deserto árido. Ela saiu para o ar fresco da noite, os sons da cidade, um contraste chocante com o silêncio sufocante do salão de baile. Uma lágrima solitária finalmente escapou, traçando um caminho frio percorreu sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza, mas de raiva. Ricardo havia declarado guerra, e Catarina Sterling, a esposa tranquila e elegante, estava prestes a se tornar uma guerreira. A batalha pelo nome Sterling para seus filhos, por sua própria identidade, estava apenas começando. O passeio de limusine de volta à cobertura palaciana da Sterling na Quinta Avenida foi um estudo de sufocamento. Silêncio. O ar geralmente preenchido com a conversa confortável de uma família retornando de um evento bem-sucedido era agora espesso com uma mistura tóxica de choque, raiva e uma dor tão profunda que parecia como um peso físico. Catherine sentou-se ereta, com as mãos entrelaçadas, firmemente em seu colo, seu olhar fixo no borrão de luzes da cidade fora das janelas escuras. Ela era uma estátua esculpida do gelo, seu rosto uma máscara de compostura impenetrável. A única lágrima que ela derramou do lado de fora do hotel era o único sinal exterior da tempestade que a assolava. Liam sentou-se em frente a ela. Sua mandíbula estava tão cerrada que um músculo latejava em sua bochecha. Ele continuou cerrando e abrindo seus punhos,
Seus nós dos dedos brancos. Ele era uma mola enrolada de fúria impotente, seus olhos. Passando rapidamente entre o perfil estoico de sua mãe e o assento vazio ao lado dela. O assento onde seu pai deveria ter sido. Richard, em um ato final de desrespeito descarado, deixou o baile com ela. Suas risadas ecoaram no saguão de mármore enquanto eles desapareciam em um carro esportivo que os esperava, deixando sua família para trás. Navegar pelas consequências de sua traição pública. Chloe estava encolhida no canto do limusine, seu pequeno corpo atormentado por soluços silenciosos. Ela tinha o rosto enterrado em suas mãos, seus ombros tremendo. O som de seu choro era de partir o coração. Contraponto ao silêncio tenso, uma expressão crua e sem filtro da dor que todos sentiam. Ela era a barômetro emocional da família. E agora ela estava indicando uma tempestade de emoções épicas. Proporções. O porteiro do prédio deles, um homem que os recebeu com um toque diferenciado. Sorrir por mais de uma década, desviou o olhar enquanto saíam do carro. A notícia, ao que parecia, já havia viajado mais rápido que a velocidade da luz no mundo hiperconectado de a elite de Manhattan. O escândalo já era um incêndio devastador, e eles estavam no epicentro do inferno. A cobertura, que sempre foi um símbolo de seu sucesso e um santuário do mundo exterior, agora parecia gaiola dourada, seus móveis opulentos e arte inestimável zombando deles com sua beleza fria e indiferente. Ela sabia como criar estratégias. Ela sabia como lutar. O que vamos fazer? Perguntou Liam, buscando orientação na mãe, sua raiva dando lugar a uma sensação de desamparo. Ele estava acostumado com o pai no controle, tomando as decisões. Agora, essa base havia sido arrancada sob ele. Primeiro, Catherine disse com a voz firme: "Nós somos. Vão ficar juntos." Seu pai fez sua escolha. Ele escolheu se alinhar. Ele mesmo com aquela mulher. Ele traçou uma linha na areia. Agora devemos traçar nossa. Próprio. Ela caminhou até a grande janela panorâmica com vista para o Central Park. Luzes da cidade, uma tapeçaria brilhante abaixo. Ela ficou nesta janela inúmeras vezes, olhando para o império que ela tinha. Ajudou Richard a construir. Agora ela estava olhando para um campo de batalha. Ele acha que venceu, disse ela, em voz baixa. Murmúrio perigoso. Ele acha que pode simplesmente me descartar, nos descartar sem nenhuma consequências. Ele me subestimou. Ele subestimou os próprios filhos. Ela se virou para eles, seus olhos cor de safira ardendo com fogo recém-descoberto. Não se trata apenas de um casamento. Não mais. Isto é sobre a nossa família. É sobre o nosso nome. É sobre tudo. Nós construímos, e não vou deixar que ele o destrua. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o escândalo Sterling estampado na primeira página de todos os tabloides e sites de notícias. Sterling Scarlet Knight. Gritou a manchete do New York Post acompanhada de uma foto granulada de Richard e ela saindo da gala. Sua braço em volta de sua cintura possessivamente. O artigo era uma mistura picante de fatos e especulações detalhando o brinde público de Richard, a saída digna de Catherine e a identidade misteriosa de ela. Ela foi retratada como uma jovem, ambiciosa executiva de marketing da Sterling Holdings, uma mulher atraente que havia cravado suas garras no magnata bilionário. Os telefones da cobertura começaram a tocar incessantemente, uma cacofonia de ligações de amigos preocupados, fofocas, conhecidos e repórteres ávidos por uma citação. Catherine instruiu a governanta a desligá-los. Ela precisava, para pensar em planejar a preparação para a guerra que estava por vir. Ela convocou uma reunião com seu advogado pessoal, um homem astuto e uma mulher formidável chamada Jessica Davenport, que também era sua prima. Jéssica chegou em menos de uma hora, com o rosto impassível, uma máscara de determinação implacável. Ela era um bulldog com um tailleur Chanel, e ela era ferozmente leal a Catherine. Eles se sentaram na sala de estar formal, o cenário de tantas famílias felizes. Reuniões, agora transformadas em uma sala de guerra. Catherine, com uma clareza que surpreendeu até a si mesma, expôs os acontecimentos da noite anterior, sua voz calma e comedida.
Ela não chorou. Ela não se enfureceu. Ela apresentou os fatos com a precisão imparcial de um cirurgião. Jéssica ouviu atentamente, sua caneta voando sobre seu bloco de notas. Quando Catherine terminou, ela olhou para cima. Sua expressão era uma mistura de simpatia e uma determinação férrea. Ele é um tolo, Catherine. Um tolo monumental e arrogante. Mas ele é um tolo perigoso. Precisamos agir de forma rápida e decisiva. Eu quero divórcio, disse Catherine. Palavras com gosto de cinzas na boca. Mas eu quero mais do que isso. Eu ajudei a construir aquela empresa. O dinheiro da minha família. Foi a semente que deu início a tudo. Minhas conexões sociais abriram portas para ele que, de outra forma, teriam sido trancadas. Fechado. Não sou apenas sua esposa. Sou sua parceira e não serei descartada. Como uma peça de mobiliário ultrapassada. Jéssica acenou com um brilho predatório em seu olhos. Segundo a lei de Nova York, os bens conjugais estão sujeitos à distribuição equitativa. E argumentaremos que suas contribuições para o casamento e para o negócio foram significativas. Nós iremos. Depois da metade de tudo, Catherine. A empresa, as propriedades, a coleção de arte, tudo. Ótimo. Catherine. Disse. Mas há mais. Quero proteger as crianças, a posição de Liam em. A empresa, o fundo fiduciário da Chloe. Ele vai tentar usá-los como alavanca contra mim. Eu sei que ele vai. Vamos entrar com um pedido de liminar imediata para congelar todos os bens conjugais, disse Jéssica. Isso vai impedi-lo de movimentar dinheiro ou tomar decisões financeiras importantes sem a aprovação do tribunal. Também. Petição de pensão alimentícia temporária para cônjuge e filhos. Vamos bater nele com força e rapidez antes que ele tenha tempo de compreender completamente o que está acontecendo. Enquanto Catherine planejava sua estratégia legal, Liam enfrentava sua própria batalha. Ele foi ao escritório contra o conselho da mãe, determinado a confrontar o pai. Encontrou Richard. Em seu escritório de canto, uma vasta extensão de vidro e aço com vista panorâmica da cidade. Ele estava ao telefone rindo. Um som que fez o sangue de Liam ferver. Ela estava sentada na beirada da mesa dele, parecendo dona do lugar. Ela estava usando um vestido ainda mais revelador do que o da noite anterior e estava tomando um latte de uma caneca da Sterling Holdings. Quando Richard viu Liam, sua expressão endureceu. Ele encerrou a ligação e se levantou para cima, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para uma luta. O que você quer, Liam? Ele perguntou, com a voz fria e desdenhoso. Quero saber o que você estava pensando, disse Liam, com a voz trêmula de raiva reprimida. Eu quero. Sabe como você pôde fazer isso com a mamãe? Richard zombou com um olhar de pura arrogância em seu rosto. Sua mãe e eu temos. Estou infeliz há anos. Era uma farsa de acordo comercial. É hora de eu ser feliz. Ela me faz feliz. Ela deu um sorriso presunçoso e triunfante. Seu pai é um homem apaixonado, Liam. Ele precisa de uma mulher que possa acompanhá-lo. O tom condescendente, o desrespeito casual, foi demais para Liam suportar. Urso. Você não tem ideia do que fez, disse ele, com a voz perigosamente baixa. Você acabou de destruir esta família. Não seja tão dramático, disse Richard, acenando com uma mão indiferente. É um divórcio. Acontece todos os dias. Sua mãe estará bem cuidado. Você e Chloe ficarão bem. Nada precisa mudar. Nada. Tem que mudar. A voz de Liam elevou-se a um grito. Você acabou de humilhar publicamente o mulher que está ao seu lado há 25 anos. E você acha que nada precisa mudar. Você perdeu a cabeça. Cuidado com o tom. Liam, Richard avisou, estreitando os olhos. Você é um funcionário desta empresa. E eu ainda sou seu pai. Não. Liam disse, uma súbita clareza arrepiante o invadindo. Você não é. Não. Mas. O homem que eu chamava de pai não teria feito isso. Ele não teria sido tão cruel, tão egoísta. Ele levou um passo para trás. Sua decisão foi tomada naquele momento de dolorosa desilusão. Eu desisto, ele disse as palavras, sentindo-se
Aterrorizante e libertador. Não vou trabalhar para você. Não serei parte deste circo. Ele se virou e saiu do escritório, ignorando o grito de Richard em seu nome. Ele passou pelas escadas curiosas dos outros funcionários, pelos sussurros e os olhares de pena. Ele saiu da Sterling Holdings, a empresa que ele um dia acreditou ser seu direito de nascença, e ele não olhou para trás. Enquanto isso, Chloe travava sua própria guerra mais sutil. Ela havia passado a manhã ao telefone, não com amigos, mas com os curadores da Fundação da Família Davenport, a organização de caridade estabelecida por seus avós maternos. Ela era membro júnior do conselho, cargo que sempre levou a sério. As rodas estavam em movimento. A família Davenport, uma força poderosa e influente por direito próprio, estava se mobilizando. Eles estavam cortando laços com Richard, tanto pessoais quanto profissionais. Eles estavam retirando seu apoio a ele. Empreendimentos, fechando portas que antes estavam escancaradas. Eles estavam, à sua maneira silenciosa e devastadora, declarando guerra. Sobre Richard Sterling. Quando Liam voltou para a cobertura, seu rosto estava pálido, mas resoluto. Ele encontrou sua mãe e irmã na sala de estar. Ele contou a elas o que havia feito, que havia largado o emprego, que havia se afastado do pai. Catherine olhou para ele com um orgulho feroz nos olhos. Você fez a coisa certa, Liam, ela disse, com a voz cheia de emoção. Você escolheu sua família. Você escolheu sua integridade. Chloe então contou a ele sobre sua própria conversa sobre a resposta da família Davenport. Um pequeno e sombrio sorriso tocou o rosto de Catherine. Lábios. As linhas de batalha estavam sendo traçadas e ela não estava lutando sozinha. No dia seguinte, a família se reuniu na sala de estar, unida contra a tempestade que estava prestes a desabar. Jéssica. Chegaram com uma montanha de papelada, os primeiros salvos em sua guerra jurídica. O pedido de divórcio, a liminar para congelamento de bens, o pedido de pensão alimentícia. Estava tudo lá, pronto para ser arquivado. Enquanto revisavam os documentos, o porteiro tocou a campainha. O senhor Sterling está subindo, anunciou ele com a voz tensa. Um silêncio frio caiu sobre a sala. Catherine olhou para os filhos, com uma expressão indecifrável. Deixem-no vir, disse ela, com a voz calmo. Está na hora de termos uma reunião de família. Richard entrou no apartamento alguns minutos depois, com o rosto uma máscara estrondosa de raiva. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Ele não estava acostumado a sua autoridade sendo questionada. Ele era um rei que acabará de descobrir que seu reino estava em revolta. Ele olhou para Jéssica olhou para a pilha de documentos legais na mesa de centro. O que é isso? Ele exigiu sua voz em um rosnado baixo. É uma petição de divórcio, Richard. Catherine disse, sua voz fria e clara como gelo. E uma liminar para congelar todos os nossos bens. Você não vai gastar outro centavo do nosso dinheiro naquela mulher. O rosto de Richard se contorceu de fúria. Ele se virou para Liam. E você, um abraço patético e ingrato. Você abandonou minha empresa e seu futuro. Eu abandonei. Em você. Liam corrigiu sua voz firme. Eu escolhi minha mãe. Eu escolhi minha família. Richard então voltou sua ira para Chloe. E você? Você foi chorando para sua parentes antigos, virando-os contra mim. Eu disse a verdade a eles, disse Chloe. Sua voz inabalável. Você é quem causou isso a si mesmo. Richard olhou, de um rosto desafiador para outro, uma compreensão crescente em seus olhos. Ele esperava que eles desmoronassem. Esperava que eles fossem fracos, que dependessem dele. Ele nunca imaginou que eles ficariam juntos, que eles iriam revidar. Ele soltou uma risada áspera e sem humor. Você acha que você consegue vencer isso? Acha que pode me derrotar? Eu construí esse império. Eu sou Richard Sterling e eu sou Catherine Sterling, disse ela, com a voz baixa, mas cheia, com uma força inabalável.
E estas são as nossas crianças. Você fez uma escolha, Richard. Você a escolheu. Ela gesticulou vagamente na direção da cidade, com um aceno de mão desdenhoso. E agora fizemos nossa escolha. Escolhemos cada um. Outro. Nós escolhemos esta família. A batalha havia sido travada. As linhas haviam sido traçadas. E na opulência, cobertura com vista para o Central Park, a família Sterling, sem seu patriarca, permaneceu unida, pronta para enfrentar a tempestade. O dia seguinte chegou e a família escolheu. Eles a escolheram. Eles a escolheram. Escolheram Catarina. Eles se escolheram. E Richard Sterling, o rei, que tão descuidadamente descartou sua rainha, estava prestes a descobrir que ele não estava mais governando um reino, mas deserto de sua própria criação. A guerra tinha acabado de começar e as baixas ainda estavam para ser contado. As semanas que se seguiram ao fatídico jantar foram um borrão de manobras legais, escrutínio público e uma profunda mudança sísmica no universo da família Sterling. A batalha que Richard teve até então, arrogantemente inflamada, era agora uma guerra total travada não num campo de batalha de lama e aço, mas na conferência estéril. Salas de escritórios de advocacia, colunas de fofocas dos tabloides da cidade e o silêncio. Círculos de julgamento da elite de Nova York. Richard, acostumado a um mundo que se curvava à sua vontade, ficou atordoado com a ferocidade e a unidade da oposição. Ele esperava que Catarina fosse uma mulher chorosa e quebrada, implorando por uma reconciliação ou por um relacionamento tranquilo e generoso. Acordo. Ele esperava que seus filhos fossem petulantes, mas no final das contas foram obedientes. A dependência deles em relação à sua riqueza, uma coleira que ele poderia facilmente puxar. Ele os havia julgado fundamentalmente mal, e o erro de cálculo estava se revelando custoso. A liminar que congelou seus bens foi o primeiro golpe decisivo. Foi um golpe de mestre estratégico de Jessica Davenport, uma estranguladora jurídica que trouxe a liberdade financeira de Richard. Vida a um impasse. De repente, cada transação importante, cada transferência de fundos, exigia aprovação judicial. Planeja instalar ela em um luxuoso apartamento multimilionário para cobri-la com o tipo de presentes extravagantes que solidificaria sua posição quando a nova mulher em sua vida fosse abruptamente frustrada. Ele era um rei com um tesouro temporariamente bloqueado, e a humilhação foi intensa. Ele retaliou, assim como seu natureza, com força bruta. Ele reuniu uma equipe jurídica dos tubarões mais implacáveis e caros do mundo. Cidade, advogados conhecidos por suas táticas de terra arrasada. Eles entraram com uma contrapetição acusando Catherine de ser uma interesseira, uma mulher que viveu uma vida de luxo às custas do seu dinheiro e agora estava tentando sangrá-lo. Seca. Eles a pintaram como uma mulher fria e calculista que estava emocionalmente distante há anos, uma esposa em apenas o nome. Foi uma campanha de difamação destinada a ferir e intimidar. Mas Catherine, encorajada pelo apoio inabalável dos filhos e da formidável Jéssica, recusou-se a se deixar intimidar. Ela passou 25 anos na sombra de Richard, com sua inteligência e força sublimadas ao ego dele. Agora que a sombra havia sumido, e ela estava entrando na luz, descobrindo uma resiliência que nunca soube que possuía. A narrativa pública, que Richard presumia poder controlar, também se voltava contra ele. Seu brinde descarado a sua amante tinha sido um desastre de relações públicas, uma demonstração de arrogância tão impressionante que alienou até mesmo seus apoiadores mais fervorosos. A história da saída digna de Catarina da lealdade de seus filhos havia cativado o imaginário da cidade. Ela foi escalada para o papel da mulher injustiçada, a graciosa matriarca que defende a honra da família. Ele era o vilão, o bilionário insensível que havia trocado sua esposa leal por uma modelo mais jovem e chamativa. A outra mulher, ela, também estava descobrindo que sua vitória não era tão doce quanto ela imaginava. Ela era uma pária, uma mulher escarlate em uma cidade que valorizava a lealdade e a discrição. Acima de tudo, a guerra pelo Império Esterlina também estava sendo travada em um nível mais pessoal e talvez uma frente mais dolorosa.
Richard, enfurecido pela resistência dos filhos, começou a apertar os parafusos. Ele cortou seus cartões de crédito, um pequeno ato de retaliação que era mais simbólico do que financeiramente devastador. Ele enviou uma breve carta formal a Chloe informando-a de que não estaria mais contribuindo para sua mensalidade na Colômbia. Ele tentou impedir Liam de frequentar a casa de campo da família nos Hamptons, um lugar repleto de memórias de uma vida inteira. Mas para cada movimento que ele fazia, Catherine tinha um contra-ataque. Ela usava seu próprio fundos, uma herança substancial de seus pais que Richard nunca conseguiu tocar para cobrir a mensalidade de Chloe e garantir que a vida de seus filhos não fosse interrompida. Ela lembrou a Richard, por meio de Jessica, que a casa dos Hamptons era um bem conjugal e ele não tinha o direito legal de proibir o próprio filho de ter acesso à propriedade. Os filhos, por sua vez, estavam descobrindo suas próprias forças no cadinho dessa crise familiar. Liam, liberto do sufocante pressão das expectativas do pai, começou a explorar seus próprios interesses. Ele sempre teve paixão por sustentabilidade. Arquitetura, uma ideia que Richard havia descartado como um absurdo de abraçar árvores. Agora, ele começou a fazer cursos online, a fazer networking com pessoas da área e até a esboçar planos para o seu próprio negócio. Pequena empresa de desenvolvimento ecológico. Ele estava encontrando um propósito que era inteiramente seu, um senso de autoestima, que não estava vinculado ao nome Sterling ou à aprovação de seu pai. Chloe sempre, a consciência da família, canalizou sua raiva e mágoa para seu ativismo. Ela se envolveu ainda mais em sua arte. Estudos de história com foco no papel das artistas femininas que foram negligenciadas ou marginalizadas por seus maridos. Homólogos. Ela viu um paralelo na história de sua mãe e isso alimentou sua paixão. Ela organizou uma exposição de arte estudantil no campus exibindo o trabalho de artistas femininas promissoras e dedicada a ela. Mãe. Foi um pequeno ato de desafio, mas uma poderosa declaração de sua lealdade e valores. O impasse continuou por meses, uma guerra tensa e amarga de atrito. As contas judiciais aumentaram. O custo emocional cresceu, e o abismo dentro da família aprofundou-se num cânion intransponível. Richard, isolado e cada vez mais paranoico, tornou-se cada vez mais dependente de ela. Mas os alicerces de seu relacionamento foram construídos sobre um impulso imprudente e um desejo compartilhado por um certo tipo de estilo de vida estavam começando a apresentar rachaduras. Ela estava ficando impaciente. A vida da amante de um bilionário mimado não estava se materializando como ela havia imaginado. Os bens congelados significavam que as compras, as viagens luxuosas, as joias estavam todas em espera. Ela morava num hotel de luxo, numa gaiola dourada, mas não era dona de uma cobertura na Quinta Avenida. Era uma mulher, no limbo, e o constante escrutínio público estava começando a desgastá-la. Ela queria ser uma rainha, mas ela estava começando a se sentir mais como um peão em um jogo que ela não entendia completamente. A virada veio durante um depoimento para o caso de divórcio. Foi a primeira vez que Catherine e Richard estiveram na mesma sala desde naquela noite fatídica na cobertura. O ar na sala de conferências estava carregado de animosidade, uma coisa viva e palpável. Os advogados de Ricardo, fiéis à sua reputação, saíram em disparada. Questionaram Catarina sobre seus gastos, hábitos, sua vida social, seu papel como mãe. Tentaram pintá-la como uma mulher frívola e distante que não contribuiu em nada para o casamento, exceto sua linhagem. Catherine, fria e composta, respondeu às suas perguntas com uma dignidade silenciosa que os enfurecia. Ela tinha sua própria arma secreta, uma coleção de diários meticulosamente mantidos, que ela manteve por 25 anos. Eles eram um registro detalhado de sua vida com Richard, uma crônica do jantar, as festas que organizou, as viagens de negócios que organizou, os clientes que conquistou, os sacrifícios pessoais que fez. Tinha feito. Quando chegou a vez de Jessica questionar Richard, ela foi implacável. Ela apresentou-lhe provas dos seus gastos extravagantes com ela, das suas tentativas de esconder bens, da sua crueldade emocional para sua esposa e filhos.
Richard, sob juramento, foi forçado a admitir sua infidelidade, suas mentiras, sua crueldade, desrespeito por sua família. Mas o golpe mais devastador veio quando Jessica começou, para questioná-lo sobre os primeiros dias de sua empresa. Ela apresentou registros financeiros, antigos contratos de empréstimo e cartas pessoais que Catherine havia guardado. Ela expôs em detalhes meticulosos como o capital inicial para Sterling Holdings não veio do próprio bolso de Richard, mas de um fundo fiduciário, estabelecido pelo avô de Catherine. Ela mostrou como as conexões familiares de Catherine lhe garantiram seu primeiro grande negócio de desenvolvimento, um negócio que tinha sido a plataforma de lançamento para todo o seu império. Richard, pela primeira vez em sua vida, ficou sem palavras. A narrativa que ele havia construído com tanto cuidado, o mito do homem que se fez sozinho, estava desmoronando. Ao seu redor, ele não era apenas um mulherengo, ele era uma fraude. Ele construiu seu reino com base no dinheiro de sua esposa e na influência de sua família. A notícia da deposição das revelações sobre as origens da fortuna de Ricardo causou ondas de choque através da comunidade empresarial. Sua reputação, já manchada, estava agora em frangalhos. Seus parceiros de negócios começaram a distanciar-se. O preço de suas ações oscilou e o império que ele havia construído com tanta determinação implacável começou a parecer vulnerável. Para Richard, foi a humilhação máxima. Ele havia perdido sua família, sua reputação e agora corria o risco de perder sua empresa. Ele era um rei em um reino que estava rapidamente reduzindo seu poder e influência se esvaindo como areia por entre os dedos. Ela, vendo a escrita na parede, fez seu movimento. Ela percebeu que o navio Sterling estava fazendo água e ela não tinha intenção de afundar com isso. Ela deu uma entrevista exclusiva e reveladora a um tabloide se retratando como uma vítima, uma jovem ingênua que havia sido seduzida e manipulada por um homem mais velho e poderoso. Ela retratou Richard como um figura Svengali, um homem que lhe prometeu o mundo e depois a deixou sem nada. Foi um ato calculado de autopreservação, uma última tentativa desesperada de salvar sua própria reputação às custas dele. A entrevista foi afinal prego no caixão de Richard. Ele agora não era apenas um vilão, mas um vilão patético. Ele era um homem que havia sido superado pela esposa, abandonado pelos filhos e agora traído publicamente pela amante. Ele estava sozinho, isolado em sua torre de vidro e aço, um rei sem súditos, sem aliados, e ninguém para culpar além de si mesmo. No final, ele não teve escolha a não ser rendição. Ele concordou com o acordo, um acordo que foi muito mais generoso para Catherine do que qualquer coisa que ele já tinha imaginado. Ela recebeu uma parte significativa de sua fortuna, a cobertura da Quinta Avenida à Casa dos Hamptons e uma participação substancial na Sterling Holdings. Não foi apenas uma vitória. Foi uma vindicação. Catherine, agora uma das mulheres mais ricas de Nova York, não se refugiou em uma vida de luxo silencioso. Em vez disso, ela assumiu um novo papel público com uma graça e um propósito que surpreendeu a todos, exceto talvez seus filhos. Ela assumiu seu lugar no conselho da Sterling Holdings, não como uma sócia oculta, mas como uma sócia ativa e voz influente. Seu conhecimento da história da empresa, sua compreensão inata da realidade social e cenário político, e sua recém-descoberta confiança fez dela uma presença formidável. Ela defendeu uma nova direção para a empresa, focada no desenvolvimento sustentável, no envolvimento da comunidade e práticas comerciais éticas. Foi uma visão que repercutiu em uma nova geração de investidores e clientes. Sob sua orientação, a empresa começou a recuperar seu equilíbrio, sua reputação sendo lentamente reconstruída sobre uma base de integridade em vez de arrogância. Lian, com o apoio de sua mãe e um investimento substancial de seu acordo, lançou sua própria empresa, Sterling Green. Era uma pequena boutique, empresa especializada em design urbano com consciência ambiental. Seu primeiro projeto foi uma moradia de baixa renda. Desenvolvimento no Bronx, um edifício que incorporou telhados verdes,
painéis solares e jardins comunitários. Foi um projeto que teria feito seu pai zombar, mas rendeu a Liam o respeito de seus colegas e uma sensação de realização, que ele nunca havia encontrado no mundo corporativo da Sterling Holdings. Ele estava construindo algo que não era apenas lucrativo, mas significativo. Chloe, graduando-se com honras na Colômbia, recusou ofertas de emprego lucrativas de grandes casas de leilão e galerias. Em vez disso, ela usou uma parte de seu fundo fiduciário, agora seguramente sob a responsabilidade de sua mãe, controle, para estabelecer a Fundação Davenport Sterling Arts. Sua missão era fornecer bolsas e orientação a artistas femininas emergentes, as mesmas pessoas que ela havia defendido em sua carreira estudantil. Exposição. Ela se tornou uma defensora apaixonada e articulada das artes, uma patrono que estava mais interessado em nutrir talentos do que em adquirir troféus. A família Sterling, outrora uma símbolo de riqueza fragmentada e escândalo público, estava agora sendo redefinido. Eles estavam se tornando conhecidos por sua filantropia, seu compromisso com a responsabilidade social, sua postura silenciosa, mas poderosa. Influência. Eles eram uma família que havia sido forjada no fogo da traição e emergiu mais fortes, mais unidos e com um propósito compartilhado. E o Richard? Ele se tornou um conto de advertência, um fantasma que assombrava os corredores do poder que ele outrora dominou. Sua fortuna pessoal diminuiu, sua reputação em ruínas. Os homens que antes cortejavam seu favor agora o evitavam. Chamadas. As mulheres que antes competiam por sua atenção agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Ele era um homem, um vagabundo, um rei sem reino. Ele viajava. Ele comprava brinquedos caros. Ele namorou uma série de mulheres cada vez mais jovens, mas não conseguiu escapar da sombra de suas próprias ações. Ele tinha tudo: uma esposa linda e inteligente, filhos amorosos, um vasto império, e ele jogou tudo fora por um momento fugaz, de paixão movida pelo ego. Ele às vezes via sua família nas páginas da sociedade, seus nomes agora associado a causas nobres e empreendimentos bem-sucedidos. Ele veria Catherine com uma aparência mais radiante e confiante do que nunca, uma mulher que não apenas sobreviveu à traição dele, mas prosperou após ela. Ele veria Liam, seu rosto cheio de um propósito e uma paixão que ele nunca tinha visto nele antes. Ele veria Chloe, uma mulher forte e independente que estava deixando sua marca no mundo. E naqueles momentos, no silêncio solitário de seu exílio dourado, ele seria forçado a enfrentar todo o peso de sua perda. Ele havia brindado a sua amante e ignorou a esposa. E ao fazer isso, ele não perdeu apenas um casamento. Ele perdeu sua família, sua legado, e uma parte de si mesmo que ele nunca seria capaz de recuperar. O nome Sterling sobreviveu, mas não era mais dele. Pertencia a eles, a família que escolheu construir um novo futuro, das cinzas do passado. O verdadeiro império esterlino que ele estava começando a entender não foi construído de vidro e aço, mas de amor, lealdade e uma resiliência que ele tinha tanto tolamente subestimado. Ele havia vencido a batalha por ela, mas havia perdido a guerra por tudo o que realmente importava. E essa foi uma derrota da qual ele nunca se recuperaria. Isso foi a história da família Sterling, uma história de como a traição de um homem se tornou um catalisador para a traição de 3 pessoas. Transformação. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não é medida em bilhões, mas em lealdade, integridade e laços familiares inquebráveis. O que você achou da jornada de Catherine, de esposa desprezada à matriarca poderosa? Você acredita que Richard recebeu o que merecia no final? Adoraríamos ouvir suas ideias e opiniões sobre o assunto. Comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, dê uma olhada neste vídeo. Polegar para cima. Compartilhe com alguém que aprecia uma história de força e resiliência. E não se esqueça de inscreva-se em nosso canal para mais histórias envolventes como esta. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas para a vida. Obrigada por ouvir.